Olá, meu nome é Letícia, sou estudante de Bioquímica e vou falar sobre esse artigo que traz a construção de um biosensor potenciométrico baseado em grafeno utilizado para a detecção imediata de bactérias vivas. A bactéria em questão é a Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus é considerado um patógeno humano oportunista e frequentemente está associado a infecções adquiridas na comunidade e no ambiente hospitalar. Até a data de publicação desse artigo, que foi 2014, os métodos convencionais de identificação para esse tipo de bactéria era a PCR, que é a reação da polimerase em cadeia, e também a detecção por nanopartículas de ouro. Essas nanopartículas se ligam à superfície bacteriana e podem ser detectadas por métodos calorimétricos. Esses métodos atuais de detecção, entretanto, possuem algumas desvantagens, como o tratamento de amostra, o tempo para obter os resultados e o nível de detecção, que é alto. Alguns biosensores para detectar micro-organismos, mais especificamente bactérias, já foram descritos, como, por exemplo, os nanotubos de carbono, que são capazes de detectar uma unidade de formação de colônia por ml de salmonela com uma alta especificidade em menos de 1 minuto. Esses mesmos nanotubos, eles também se mostram muito sensíveis à E. coli, sendo capazes de detectar até 12 unidades de colônias formadas por ml desse tipo de bactéria. Porém, quando esses nanotubos foram utilizados para detectar a Staphylococcus, o menor valor detectado foi de 8 vezes 10 ao quadrado CFU por ml, um valor consideravelmente alto, ou seja, para esse tipo de bactéria em específico, os nanotubos possuem uma baixa sensibilidade. Isso se dá principalmente porque a Staphylococcus aureus possui uma membrana de peptídeos glicanos, que são caracterizados como bactérias gram-positivas, e possuem poucos receptores de membrana, que muitas vezes é o que o biosensor identifica. Foram construídos 2 tipos de biosensores potenciométricos, um de óxido de grafite e outro de óxido de grafeno reduzido. Esses biosensores têm como base aptâmeros. Mas o que são aptâmeros? Aptâmeros são sequências oligonucleotídicas de DNA fita simples, ou também chamados ssDNA, capazes de se ligar ao alvo de interesse com alta especificidade. Os biosensores que usam esses aptâmeros também podem ser chamados de aptasensores. Agora, passando para a metodologia, o primeiro passo que precisou ser tomado foi a construção desses biosensores. Para isso, foi produzida uma barra de vidro de carbono revestida de teflon. Ela então foi polida com óxido de alumínio de diferentes tamanhos. Aqui nós vamos chamar essa barra de GC. Em uma segunda etapa, o grafite foi oxidado utilizando o método de Hammer e então sonicado por 2 horas com água destilada, centrifugado a 4.500 RPM por 1 hora, obtendo-se uma concentração de 0,3 mg por ml do óxido de grafite. 15 microlitros dessa suspensão foi então depositada no eletrodo limpo de carbono polido. Esse passo foi repetido 10 vezes, totalizando um volume de 150 microlitros de suspensão contendo óxido de grafite. A espessura foi medida e então foi obtida uma membrana com uma espessura de 1.460 nanômetros. Nesse esquema nós temos uma ilustração de como seria o nosso óxido de grafite. Ele, então, depositado aqui no vidro de carbono. Após essa deposição do óxido de grafite, os eletrodos foram separados em 2. O primeiro será, posteriormente, funcionalizado covalentemente, enquanto o segundo terá uma funcionalização não covalente. Essa funcionalização seria, então, a ligação do aptâmero à membrana. Porém, para que a ligação do aptâmero à membrana fosse não covalente, primeiro foi necessário transformar o óxido de grafite em óxido de grafeno reduzido, que é o que nós observamos aqui. Para a obtenção de óxido de grafeno reduzido, o eletrodo de óxido de grafite foi exposto por 24 horas a vapor de hidrazina monoidratada. Esse vapor leva à retirada de oxigênio de vários grupos funcionais, o que converte a membrana de óxido de grafite em óxido de grafeno reduzido. Agora, vamos à funcionalização de fato. Para a funcionalização covalente, que é a ligação do aptâmero à membrana de óxido de grafite, primeiro foi necessário ativar os grupos carboxílicos dessa membrana de óxido de grafite. O aptâmero, específico para Staphylococcus aureus, foi ligado à membrana de óxido de grafite por uma ligação covalente entre o grupo carboxila, que foi ativado, e um nitrogênio que estava livre na região 3' desse aptâmero. Assim, nós obtivemos, então, uma ligação covalente. Já para a funcionalização não covalente, antes de ser ligado o aptâmero no óxido de grafeno reduzido,
fragmentos de pireno foram ligados à região 3' do aptâmero. Então, esse pireno ligado à região 3' do aptâmero foi colocado overnight para interagir com o óxido de grafeno reduzido. Essa interação era entre ligações pi-pi, ou seja, ligações mais fracas que uma ligação covalente. Nessa imagem, podemos perceber como acontece a interação entre membrana, aptâmero e Staphylococcus aureus. Percebam aqui que quando a Staphylococcus aureus estiver presente, nós teremos a ligação entre o aptâmero com a membrana, que foi funcionalizada, e também o aptâmero interagindo com a Staphylococcus aureus, uma vez que ele é extremamente específico para esse tipo de bactéria. Quando o aptâmero interagir com a bactéria, haverá alteração na carga das membranas, tanto de óxido de grafite quanto de óxido de grafeno reduzido. Essas alterações vão provocar mudança nas cargas da membrana. Essa mudança de cargas levará a uma mudança no potencial que será observado. Como eletrodo de referência nesse experimento, foi utilizado um eletrodo de HCl e, claro, que também possui uma fonte salina com o KCl saturado. A medição será pela força eletromotiva, como eu havia dito no slide anterior, e foi medido o potencial após 10 segundos que o eletrodo estivesse na solução. Como controle, foi utilizado um método microbiológico de contagem por placas de Petri. Para a obtenção de resultados, então, foram adicionadas quantidades crescentes de Staphylococcus aureus vivos em meio de PBS pH 7.4. Os testes foram feitos com ambos os eletrodos para ver qual que tinha menor nível de detecção e menor ruído. Essa imagem daqui, gente, é muito interessante porque ela mostra a Staphylococcus aureus, que é essa coisinha preta aqui, interagindo com o complexo aptâmero e grafeno ou aptâmero e óxido de grafite, que é essa cauda aqui. Após, então, a adição crescente de Staphylococcus aureus, foi feita a medição dos potenciais. 2 tipos de sinais foram obtidos. Esse primeiro é da ligação não covalente. Como vocês podem perceber, a ligação não covalente obteve um ruído muito menor quando comparado com a ligação covalente, e o nível de detecção foi claramente de uma colônia formadora por ml. Essa diferença de ruído entre a ligação não covalente e a ligação covalente está associada provavelmente pelo fato que o óxido de grafeno reduzido possui menos imperfeições em sua estrutura, o que permite uma melhor separação das cargas e, consequentemente, um melhor sinal. Já o eletrodo com a membrana de funcionalização covalente possui uma precisão maior. Na funcionalização covalente, a precisão teve uma diferença apenas de 0,2, enquanto na funcionalização não covalente, essa diferença de precisão aumentou para 0,5. Além da precisão da ligação covalente ser melhor, foi observado também em outro experimento que a reprodutibilidade do eletrodo com funcionalização covalente também é melhor. Aqui vocês podem perceber que os desvios observados na funcionalização não covalente foram muito maiores. E isso se dá provavelmente pela funcionalização não covalente ter um passo a mais, que é o tratamento com hidrazina. Como último experimento, era interessante saber se esses biosensores são sensíveis apenas a Staphylococcus aureus. Para isso, os biosensores, tanto covalente quanto não covalente, foram expostos a 2 tipos de bactéria, uma gram-negativa, que é a E. coli, e uma gram-positiva, que é a L. casei. Quando foram medidos os potenciais, observem aqui de A até D, nenhuma diferença de potencial foi alcançada, ou seja, o biosensor não respondeu a E. coli nem a L. casei, o que era o esperado. Era interessante saber também se havia algo além da membrana funcionalizada que pudesse interagir com o Staphylococcus aureus. Para isso, eles avaliaram sinal apenas do eletrodo de carbono, do eletrodo com aptâmero, porém sem as membranas, do eletrodo com as membranas sem o aptâmero. Como a gente pode perceber aqui, nenhum sinal significativo foi observado, portanto, o biosensor foi construído com sucesso. Ele, para funcionar, precisa de ter todos os elementos descritos anteriormente. Outro ponto muito interessante desse biosensor é que ele pode ser recuperado.
simplesmente pela lavagem com NaCl 2 molar. Depois de lavar esse eletrodo, basta lavar com água Miliquet, que é uma água ultra pura, e armazená-lo então em tampão PBS pH 7.4. Como conclusões, nós percebemos que foi possível produzir um biosensor sensível o suficiente para detectar uma unidade de colônia formadora por ml de Staphylococcus aureus. A simplicidade na detecção dessa bactéria foi muito maior quando comparamos com os métodos microbiológicos e até mesmo os métodos calorimétricos. Uma ressalva, entretanto, que é feita pelos autores é que para utilizar esse método em amostras reais, as matrizes com certeza serão mais complexas, o que provavelmente levará a um passo a mais para a leitura, que será necessário então que a amostra passe pelo processo de filtração. E é isso, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco como pode funcionar os biosensores na prática.